Olá, eu sou a Caroline Povoleri e você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. O IBGE indicou uma queda de 0,9% no setor de serviços em fevereiro, após 3 meses consecutivos de crescimento. O setor responde por cerca de 70% do PIB nacional, sofreu um revés, trazendo preocupações sobre a estabilidade da economia brasileira. Apesar da queda, o setor ainda se encontra 11,6% acima do nível pré-pandemia, que remonta a fevereiro de 2020. No entanto, permanece 1,9% abaixo do ponto mais alto da série histórica da pesquisa mensal de serviços, alcançado em dezembro de 2022. O resultado negativo de fevereiro foi impulsionado pelo recuo em 4 das 5 atividades pesquisadas. Destaque para a queda nos serviços profissionais, administrativos e complementares, que anularam o ganho obtido em janeiro. Setores como informação e comunicação, transportes e outros serviços também contribuíram para a diminuição, enquanto os serviços prestados às famílias foram os únicos a registrar aumento, após declínio de 2,9% em janeiro. No acumulado do primeiro bimestre de 2024, o setor de serviços apresentou uma expansão de 3,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Todas as 5 atividades de divulgação apontaram taxas positivas, com destaque para o ramo de informação e comunicação, que registrou um crescimento de 6,2%. Em relação a fevereiro de 2023, o volume do setor de serviços teve uma alta de 2,5%. O setor de informação e comunicação exerceu o principal impacto positivo, com um crescimento de 5,6%, seguido por serviços profissionais, administrativos e complementares, e serviços prestados às famílias. No entanto, o setor de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio registrou uma queda de 0,8%. Esses dados refletem uma oscilação na recuperação econômica do país e sinalizam a necessidade de monitoramento cuidadoso nos próximos meses, para entender melhor a trajetória da economia brasileira. O presidente Lula vetou parcialmente o projeto de lei da saidinha para permitir que os detentos saiam da prisão para visitar parentes. Além de bom comportamento, eles deverão ter cumprido 1/6 da pena e usar tornozeleira eletrônica. Atualmente, a lei concede a saidinha a detentos do regime semiaberto que apresentam bom comportamento. As saídas de até 7 dias podem ser realizadas 4 vezes ao ano, geralmente em datas comemorativas como Natal, Dia das Mães e Páscoa. Os presos também devem informar o local onde passarão a noite e são proibidos de frequentar bares e casas noturnas. Não têm direito ao benefício os detentos que tenham cometido crimes hediondos. No entanto, pelo texto aprovado nesse ano pelo Congresso, os presos do regime semiaberto apenas poderão deixar a prisão para estudar ou trabalhar. Além disso, estabelece a realização de um exame criminológico favorável para a progressão do crime. A Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, é contrária ao projeto. Em parecer enviado ao presidente Lula, a entidade afirma que a mudança representa um obstáculo para a ressocialização dos presos. Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, já alertou que o fim das regras atuais pode causar descontentamento nos presídios, levando a possíveis rebeliões. No Brasil, o número de presos passou de 826 mil para 839 mil em dezembro de 2022 a junho de 2023, uma alta de 0,8% na estatística mais recente. Uma das características consideradas negativas da geração Z é a aversão pelo e-mail, a ponto da ferramenta virar um gatilho de ansiedade, confusão e dificuldades no mercado de trabalho. No caso deles, as redes sociais tomaram conta. É que a geração Z, formada por jovens nascidos entre 1995 e 2010, está mais acostumada com os aplicativos de mensagens, como, por exemplo, o WhatsApp, com perguntas e respostas praticamente instantâneas. Além, é claro, da confirmação de recebimento e leitura da mensagem. Bem diferente do e-mail, né, que costuma levar um tempo aí bem maior para ser lido ou respondido.
A pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros de 2022, divulgada pelo Comitê Gestor da Internet, mostra que 93% desses jovens preferem usar mensagens instantâneas. Quase todos eles, né? O envio e recebimento de e-mails é realizado apenas por 62% da população, enquanto as redes sociais são usadas por 80% e as chamadas de voz e vídeo por 77%. Só que quando a geração Z entra na faculdade ou ingressa no mercado de trabalho, acaba sendo obrigada a usar a clássica ferramenta, vista por esses jovens como muito lenta e, por isso, uma geradora de gatilhos de ansiedade. E muitos ainda têm dificuldades de usar, viu? Entre os jovens entrevistados na pesquisa, alguns disseram que se sentem perdidos em ter que colocar endereço, assunto e a mensagem no corpo do e-mail. Tem gente até que confessou já ter enviado todo o conteúdo da mensagem no campo do assunto e aí acabou deixando o e-mail em branco. Especialistas em recursos humanos avaliam que existe uma expectativa muito grande de que os jovens da geração Z saibam de tudo, porque teriam nascido com o celular na mão e por isso seriam supostamente muito tecnológicos. Mas a verdade é que o foco deles era no entretenimento, redes sociais e também nos jogos, o que não prepara para o mercado de trabalho. E nos destaques internacionais, nos Estados Unidos, um surto de gripe aviária altamente letal desde 2021 vem resultando na morte de dezenas de milhões de aves e gerando um impacto significativo na indústria avícola. A cepa H5N1 da gripe atingiu aves de criação, provocando o abate de bandos inteiros e custando mais de 500 milhões de dólares aos cofres públicos em compensações aos produtores afetados. A contaminação se espalhou para vacas leiteiras e até mesmo para uma pessoa no Texas. As operações de abate massivo necessárias para conter o vírus levantaram preocupações sobre o sofrimento dos animais. Grandes empresas do setor foram algumas das principais beneficiárias das compensações governamentais, enquanto enfrentavam lucros bilionários. Críticos apontam que esses pagamentos podem incentivar práticas que aumentam o risco de futuros surtos, enquanto defensores do bem-estar animal pedem uma revisão dessas medidas, argumentando que o abate em massa pode não ser a abordagem mais eficaz para lidar com o problema. O surto de gripe aviária ressalta a vulnerabilidade das práticas agrícolas industriais e levanta questões sobre o manejo responsável das crises sanitárias na produção animal. E antes da gente encerrar, vamos conhecer os fenômenos conhecidos como anéis vulcânicos, liberados pelo vulcão Etna e que são formados principalmente por vapor d'água. As imagens são espetaculares. As curiosas formas circulares da fumaça expelida pelo vulcão Etna nos últimos dias são resultantes de uma rara combinação pela explosão de bolhas de gás disparadas em alta velocidade de dentro de uma passagem estreita no interior do vulcão em direção à superfície. Dependendo das condições climáticas, os anéis ficam suspensos no ar de 1 a 10 minutos. Apesar de parecer uma simples fumaça em formato redondo, os cientistas afirmam que o fenômeno é composto principalmente por 80% de vapor de água e 20% por dióxido de enxofre e dióxido de carbono. Os círculos são brancos por serem compostos basicamente por vapor, e em alguns casos eles podem assumir uma coloração acinzentada ou marrom se houverem cinzas presentes no momento. O vulcão Etna é o mais ativo da Europa e tem chamado a atenção dos moradores e dos turistas desde o começo de abril. A última grande erupção do Etna foi registrada no final de 2023. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!